vamos aqui para mais uma aulinha. Essa aqui também é de boa, é tranquila. Esse assunto, o começo desse assunto, particularmente eu acho fácil. Não é todo assunto segundo ano que é tão fácil assim, mas é questão de gosto. Um assunto que eu acho tranquilo para entender, mas para fazer a conta, quem tem dificuldade de fazer conta, esse assunto aqui tem uns números muito chatos, que são aqueles números que a gente estudou no primeiro ano, notação científica. Então, tipo, se você tiver que fazer uma soma, é muito complicado você fazer uma soma com notação científica, porque aí você tem que colocar na mesma base e tal. Isso a gente vê em matemática, beleza? Mas, tirando a relação dos números, que a maioria dos casos é multiplicação e divisão, é de boa, é tranquilo, beleza? Eu acho tranquilo, mas questão de cada um. Bora lá. Por que existe dilatação? Por quê? Porque é o seguinte, quando você esquenta uma coisa, os átomos dessa coisa ficam levemente mais agitados. Vê esse exemplo aqui. Eu coloquei uma barra e eu coloquei aqui L0. L vem de comprimento, tá? Comprimento inicial. De large, tá bom? Em inglês. Então, vê só. L0, comprimento inicial. Beleza. Tá vendo que aqui eu coloquei 4 bolinhas, eu coloquei não sei se vai dar para chegar no vídeo, mas eu coloquei 2 tracinhos de cada lado, para representar que ela está vibrando com uma certa intensidade. Quando eu botei uma chaminha aqui, as bolinhas ficaram com 3 tracinhos. É como se elas tivessem uma agitação um pouco maior. E quando você agita um pouco maior, o que é que acontece? Você precisa de mais espaço. Imagina o seguinte, imagina que vocês estão 4 pessoas num banheiro hiper apertado. Tá geladinho, todo mundo se abraça, fica todo mundo apertadinho. Aquele ambiente do banheiro, pequenininho, apertadinho, tá tranquilo. Mas imagina que começa a ficar quente, cada um quer espaço, quer sabe? Então você quer ter mais espaço, você precisa de mais espaço justamente porque você está mais agitado. Então nesse caso aqui, ó, olha o que aconteceu. Ele teve que dilatar um pouquinho para caber os 4 certinho. Eu coloquei ΔL, variação de comprimento. Então, variação de comprimento ou dilatação tem 3 tipos. O primeiro eu já disse, comprimento. Ou linear, quando a gente fala de linha. E quando a gente fala de linha, galera, não precisa ser uma linha, um fio de cabelo e tal. É quando as proporções desse objeto parecem uma linha. Por exemplo, se você pegar uma linha ferroviária, a linha do trem, não é uma linha. Você vê que é uma barra, muito grossa, por sinal. Então, aquilo podia ser volumétrico, porque é um volume perfeito. Só que para cálculos, aquela grossura da barra, perto do comprimento da barra, é muito pequeno. Então, quando a gente olha de longe, ele parece uma linha, entendeu? Então, tem o linear, que é uma dimensão, tem o superficial, que é 2 dimensões, e tem o volumétrico, que são 3 dimensões. E o bom desse assunto é que as fórmulas são muito parecidas. Se você decorar uma, você consegue fazer todas, beleza? Olha só. Aqui, eu vou dizer que esse cara aqui é o meu L0. Se ele cresceu, eu vou dizer que isso aqui é ΔL. Qual a equação que eu acho de ΔL? Presta atenção. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta. Galera, muita gente coloca ΔT, variação de temperatura T. Eu gosto de colocar Δθ. Por quê? Porque nesse assunto, lá na frente, vai ter um ΔT que vai ser variação de tempo. Então, para a gente não confundir tempo com temperatura, Δθ, tá bom? Se você colocar ΔT e você entender, Raoni, eu entendo que isso aqui é variação de temperatura. Quando chegar lá na frente, que for variação de tempo, eu também vou conseguir separar. Não tem problema, perfeito. Beleza? Então aqui, ó, esse aqui é o carinha. Comprimento inicial, variação de temperatura. E esse alfa é coeficiente de dilatação linear. E isso depende de cada material. O ferro tem um, o alumínio tem outro, sei lá, borracha tem um, cada um tem um, beleza? Alguns muito grandes, outros muito pequenos. Geralmente os metais eles são muito maiores do que, por exemplo, plástico ou borracha, alguma coisa desse tipo, tá? Possa ser que exista um plástico lá, mas enfim, isso é padrão, tá, galera? Tanto é que geralmente essas coisas lineares são linha de trem. Linha de trem é clássico, nem se preocupe. Um bulbo de vidro também dilata. Eu acho que vidro dilata menos do que a maioria dos metais, tá bom? Mas isso é besteira, isso aí ele vai ter que dar pra você não precisa decorar. Qual é do ferro, qual é do alumínio, não precisa, beleza? Aí vê só, galera. Se você tem 1,5 m e você em um ano cresce 10 centímetros,
cresce 10 centímetros. Você vai ficar com 1,5 m mais 10, 1,60 m. Então você percebe que o seu comprimento final foi o inicial mais o quanto dilatou. Se na questão ele perguntar qual o comprimento final, o que vocês podem fazer? Calcula o ΔL e soma com L0. Se você disser, Raoni, tem uma fórmula que já vai direto? Tem. Se eu colocar esse cara aqui e matematicamente colocar em evidência, vai ficar assim, ó. Eu vou mostrar isso no volumétrico que tem mais espaço. Não precisa demonstrar não, mas enfim. L é igual a L0, 1 mais alfa, delta, teta. Tá bom? Isso é besteira. Vou provar... deixa eu ver onde é que eu tenho espaço aqui para... É para ficar bonitinho o quadro. Vou provar aqui rapidinho e depois eu apago, tá? Só para ficar bonitinho, para vocês quiserem tirar o print. Ó, L0, quer dizer, L final é igual a L0 mais delta L. No lugar de delta L eu vou colocar a fórmula. L0, alfa, delta T. L é igual a... Em evidência o L0. Aqui, se eu tirei o cara, vai ficar 1 no lugar. Aqui, como eu tirei o cara, sobrou alfa, delta, teta. Bem tranquilo, né? Bem besta. Tem provas em física que são bem tranquilas, tem outras não. Por exemplo, sorvetão e voate. Se você misturar os dois, dá tão certo, basicamente. Só que é uma continha maiorzinha, um pouquinho, mas enfim, é só besteira, tá? Por que eu dizer a vocês que esse assunto eu acho de boa? Pega a estrutura de dilatação superficial e pega o de linear. ΔL, aqui eu vou colocar ΔS. Tem gente que bota delta A, não tem problema, área, tá? Inicial. Alfa, aqui eu vou colocar beta. Delta teta, delta t. Por que beta? Porque beta é 2 alfa. Lembra que eu falei que no linear tinha uma dimensão? No superficial tem duas dimensões. Uma pra cá, uma pra cá. Uma pra cá e uma pra cá. Duas dimensões, beleza? Alfa é alfa, 2 alfa. No caso, beta. Usando mais uma vez a mesma estrutura, aqui, ó. O final é inicial mais variação. Eu vou usar o mesmo princípio, ó. Final, inicial. Final. Eu vou usar L, aí já não pode, né? Inicial, abre parênteses, 1 mais alfa, delta teta. 1 mais beta, delta teta. É a mesma coisa, galera. E o volumétrico? Mesmo esquema. Variação de volume é igual a volume inicial. Aqui, se aqui é alfa, aqui é 2 alfa, aqui vai ser 3 alfa. Gama. Delta T. V igual a V0. 1 mais gama, delta. 3 alfa. Bem princípio, tá bom? Agora a gente já entra numa parte aqui que muitas pessoas confundem, né? Que gostam de confundir, mas confundem. Imagina que quando a gente está aprendendo a cozinhar, a primeira coisa que a gente sabe fazer é esquentar água para fazer, sei lá, miojo, ovo cozido. Quando a gente coloca a água no limite do recipiente, coloca no fogo, quando o fogo esquenta, a primeira coisa que a gente começa a ver é a água transbordando. E na cabeça da gente, a gente não calcula fisicamente as coisas antes da gente enxergar. A gente enxerga e depois calcula. Tem ó, que é um outro fenômeno parecido com isso. Você olha uma coisa, mas fisicamente é outra. Entendeu? Nesse caso, a gente vai dizer que o que dilatou foi esse aqui, ó. E a gente vai dizer que a variação de volume, eu vou dizer aqui, ó, aparente. Aparente porque é o que eu aparento, o que eu estou olhando, o que eu acho que é. Só que pensa o seguinte, o recipiente também não dilatou? Então, se o recipiente também dilatou, ó, eu vou colocar aqui um espaço. Eu sei que ficou fora de proporção, assim, tipo, era para crescer tudo certinho, mas imagina que isso aqui, ó, vou botar de vermelho aqui que eu acho que fica. Isso aqui, ó, foi o que o recipiente dilatou. Variação de volume do recipiente. Tá vendo? Então, a água não dilatou só esse aparente, porque o recipiente também dilatou. E a água, ela também acompanhou esse recipiente. Então, imagine o seguinte. Aqui está o recipiente, aqui está a água. Pronto, aqui está a água. O recipiente vai aumentando, mas a água vai aumentando junto. Vai ter uma hora que o recipiente vai chegar no limite, mas a água vai continuar. E vai transbordar. Então, o que ocorre é o seguinte. Na verdade, a água, ela dilata o recipiente e o que aparenta. Tá bom? Então, a variação de volume real
é a variação do volume do recipiente mais a variação de volume aparente. Como é que eu calculo cada um desses? Beleza? Tranquilo, galera. Por que confunde? Porque às vezes a gente perde. Ah, Raoni, aqui é recipiente, aqui é real mais aparente, aqui é o menos. Não, galera. Pense. A água ela tem que dilatar o recipiente mais o que ela aparenta. Tá bom? Então os dois juntos. Tem livro que, por exemplo, eu gosto de colocar esse recipiente aqui dentro e colocar menos. Aparente, real, mais recipiente. Procurem ver o que é que faz mais sentido para vocês. Para mim, faz mais sentido isso. O real é o recipiente mais o aparente. Se para vocês o que faz mais sentido é aparente, real, menos recipiente, beleza, não tem problema, tá? E agora a gente vai para o seguinte estudo, que é o... Às vezes cai, mas, enfim, é interessante. Quando a gente coloca uma garrafa de água exatamente na continha, no freezer, o que é que acontece? Estoura. Por quê? Porque a água ela tem um comportamento anômalo. Como é esse comportamento anômalo? À medida que a temperatura cresce, o volume era para aumentar. Foi o que a gente estudou até agora. Você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando o comprimento. Só que a água, ela diminui e depois é que ela cresce. Tá bom, galera? Eu tentei fazer aqui um gráficozinho, mas é para vocês entenderem que ela não sempre cresce. Entre 0 e 4 graus ela dá uma leve queda, ela chega ao volume mínimo dela e depois é que ela cresce. Aí sim, depois que ela cresce, ela vai crescendo para sempre. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado desta aula e um beijo para vocês. Tá bom? Tchau, bons estudos!